meus colegas, futuros colegas de trabalho, futuros advogados criminalistas. Estamos aqui para mais uma aula da semana da OAB. Nossa aula vai se encerrar no final da semana, tá? A gente vai até o final da semana. E aí, depois, só se vocês gostarem muito, a gente continua aí com o conteúdo de segunda fase da OAB, tá bom? Hoje a gente vai ver memoriais, alegações finais para memoriais, que é a terceira prova que mais cai na prova da OAB de Direito Penal na segunda fase, tá bom? A gente vai ver alguns aspectos, que nem a gente fez o réus e a apelação, vamos estruturar essa peça toda, tá? Vamos estudar aqui essa peça que é muito importante, é uma peça fácil. Como eu disse, o problema vai estar dizendo tudo que você precisa saber. Então, sem muitas demoras, vamos lá. Vocês já sabem que aqui na descrição tá o link do meu Instagram e o link do Google Classroom, onde vai ter esse e-book aqui, tá? Gratuitamente, caso você queira adquirir. É só entrar no Google Classroom, que tem lá a aula e o e-book gratuito para você, tá bom? Vocês já sabem disso. Vamos começar a botar a mão na massa, começar logo esse estudo, porque a gente tá falando muito e tá demorando muito. Vamos lá. Hoje a gente vai ver essa peça, memoriais. Essa peça caiu no exame, acho que foi no 20º exame da OAB, tá? Nós vamos dar uma olhadinha nela. É uma peça basicamente fácil, tem algumas características que nós vamos ver juntos, tá? Informações importantes. E a gente vai estruturar aqui junto com o passo a passo. Vamos ler o enunciado e separar as informações importantes, que é o nosso primeiro passo. Eu falei com vocês o seguinte, na última aula. A gente vai separar a informação preliminar que a gente possa usar. Nós vamos separar a nossa tese de mérito, a nossa tese principal e tese subsidiária. São esses 3 pontos que a gente tem que buscar na nossa prova. E depois a gente vai montar os parágrafos conforme essas informações, tá bom? Então vamos começar. Astolfo, nascido em 15 de março de 40, o que eu falei pra vocês? Sempre que o problema... Gente, olha como isso se repete. O problema falou em data ou em idade, anota. Porque isso pode ser uma atenuante. Ou da menoridade de 21 anos ou da maioridade de 70 anos. Então, o problema te deu uma data de aniversário ou de nascimento ou idade, anote, tá bom? Sem qualquer envolvimento pretérito com a parte judicial, já tá falando aqui pra gente que ele é primário, de bons antecedentes, no dia 22 de março de 2014, estava em sua casa, no barraco da comunidade conhecida como Favela da Zebra, localizado em Goiânia, Goiás. Quando foi visitado pelo chefe do tráfico da comunidade, conhecido como vulgo Russo. Beleza. Russo, que estava armado, olha, tá dando uma informação pra gente, o Russo estava armado, exigiu que o Astolfo transportasse 50 gramas de cocaína para outro traficante. Ó, tá falando aqui pra gente que, mediante a grave ameaça, ele exigiu essa atitude do nosso cliente, do nosso futuro cliente. Então, aqui eu já pensaria, olha só, nós temos uma tese aqui de inexigibilidade de conduta diversa, tá bom? Beleza, vamos continuar. Eu já tô começando a pensar aqui o que a gente vai usar. Que o aguardaria em um posto de gasolina sob pena de Astolfo ser expulso da sua residência e não poder mais voltar para morar na Favela da Zebra. Beleza. Astolfo, então, se viu obrigado a aceitar a determinação, mas quando estava em seu automóvel na direção do posto de gasolina, foi abordado por policiais, sendo a droga encontrada e apreendida. Astolfo foi denunciado perante o juiz competente pela prática do crime aqui de tráfico de drogas, em que pese tenha sido preso em flagrante, foi concedida a liberdade provisória e ele está respondendo em liberdade. Beleza. Então, a gente teve aqui a informação, até agora, que houve um flagrante, ele foi preso e ele teve um pedido de liberdade provisória. Então, nós não estamos falando de nenhuma peça de liberdade, tá? Vamos fingir que a gente não sabe que isso são memoriais. Durante a instrução e julgamento, após serem observadas todas as formalidades legais, não temos uma tesezinha de nulidade, mas vamos continuar procurando. Os policiais militares responsáveis pelo flagrante do réu confirmaram os fatos narrados na denúncia, além de destacarem que, de fato, o acusado apresentou versão de que transportava as drogas por exigência de Russo. Asseguraram que não conheciam o acusado antes da data dos fatos. Astolfo, em seu interrogatório realizado como último ato da instrução por requerimento da defesa do réu, então parece tudo correto, né? O último ato, a gente sabe que o interrogatório do réu tem que ser o último ato da instrução sob pena de violação do princípio do contraditório pela defesa. Também confirmou que fazia o transporte da droga, mas alegou que somente
agiu dessa forma porque foi obrigado, beleza. Ele confirmou, eu gosto sempre de marcar o confirmou, né? Vai que a gente quer alegar uma tese de confissão. Beleza. Ainda destacando que reside há mais de 50 anos na favela e que se fosse de lá expulso não teria outro lugar para morar, pois sequer possuía familiares e amigos fora do local. Diz que nunca respondeu outro processo, apesar de já ter sido indiciado nos autos de um inquérito policial pela suposta prática do crime de falsificação de documento particular. Então, isso daqui é uma tese interessante pra gente, porque a gente tem súmula do STJ que fala pra gente que isso aqui não pode ser usado, uma investigação, uma ação, decisão não transitada e julgada não pode ser usado aí para agravar a situação do réu, tá bom? Então, vamos marcar isso aqui que eu acho que vai ser interessante. Após juntar da FAQ do réu, apenas mencionando aquele inquérito e o laudo de exame do material confirmando que a substância encontrada era cloridrato de cocaína, os autos foram encaminhados pelo MP, que pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia. Gente, nós temos a audiência de instrução e julgamento. Nós tivemos primeiro o flagrante, teve a liberdade provisória, fomos para a audiência de instrução e julgamento. Logo, a gente sabe que o juiz ofereceu a denúncia, tá? O juiz ofereceu a denúncia, tivemos a audiência de instrução e julgamento. Logo após a nossa audiência de instrução e julgamento, onde foi ouvido, todas as formalidades foram aceitas, o juiz, o Ministério Público, pugnou pela condenação. O que significa Ministério Público pugna pela condenação? Significa que o Ministério Público está pedindo a condenação dele em memoriais. Se vocês lerem final da audiência de instrução e julgamento, foi pugnada a condenação do acusado, nós temos memoriais. Beleza? Beleza. Então agora a gente já sabe, ó, em seguida você, advogado de Astolfo, foi intimado dia 6 de março, sexta-feira. Isso aqui é pra gente contar o prazo, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a botar a mão na massa na nossa peça. Eu vou usar com vocês o mesmo material que eu usei daqui, que é do meu caderno de prática penal, tá? Vai ter o link pra vocês. Eu já mostrei nos outros vídeos. No vídeo de apelação eu mostro o caderno todo pra vocês. Eu desenvolvi um caderno com 18 treinos, tá? E eu criei essa estruturação aqui de peça para ficar mais fácil a gente fazer a nossa peça na segunda fase. Quando você responde essas perguntas que estão aqui, você consegue elaborar, fazer o esqueleto da tua peça, tá? Então, nós vamos responder essas perguntas e depois a gente vai fazer a peça juntos, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui para a gente começar a escrever aqui, tá? Vou até copiar pra gente escrever no jogo. Qual é a frase de identificação da nossa peça? A gente viu que a frase é que o MP pugnou pela condenação. Então, nós já sabemos que estamos falando de memoriais. Então, qual é a nossa peça? Memoriais. Tá errado se eu falar alegações finais por memoriais ou alegações finais? Não, tá? Eu tô colocando memoriais porque é o jeito mais comum que a FGV usa, mas não tá errado usar, tá bom? Agora a gente vai buscar a fundamentação. Também tem um material disponível, tá? Esse não é gratuito, mas é só R$10, que são mapas mentais com toda a estruturação de peça. Depois eu vou mostrar o modelo para vocês. O link vai estar aqui embaixo na descrição, que é onde tem a peça e a fundamentação legal que você não pode esquecer naquela peça, tá? A gente sabe aqui pra gente, eu tenho minha colinha aqui, que de cabeça eu não sei não, que é o 403, parágrafo 3º, e o 404, parágrafo único do CPP. Essa é a nossa fundamentação principal que a gente vai usar aí, tá bom? O gabarito da OAB trouxe, o espelho da correção trouxe mais o artigo 57 da Lei de Drogas, tá? Mas esses dois artigos aqui já serviriam no caso, tá bom? Mas eu vou colocar aqui para vocês também. Artigo 57 da Lei de Drogas, combinado com o artigo 403, parágrafo 3º, e o 394, parágrafo 5º do CPP. Ambos do CPP. Aqui eu tô colocando duas opções para você, tá? Se vocês colocarem o basicão, que é o 403, parágrafo 3, e o 404, parágrafo único, também estaria certo, tá? Tô colocando para vocês aqui mais uma opção que também foi aceita pela FGV, tá? Nós temos aqui no nosso caso, qual é o crime? É tráfico de drogas, né? Nós já sabemos.
qual é a competência? Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra gente. Qual foi, onde é que foi que aconteceu essa doideira toda? Foi em Goiânia. Então, a gente sabe que é vara criminal. Não estamos falando de G-crime, não estamos falando de um crime de menor potencial ofensivo, não estamos falando de tribunal do júri, logo estamos falando de vara criminal da comarca de Goiânia. Beleza? O réu está solto? Sim. Então, não é peça de prisão. Desculpa, gente. Já houve denúncia ou queixa? Sim. A denúncia já foi recebida? Sim. Senão, não seria caso de memoriais. Em que fase está? Estamos na fase judicial de primeira instância, antes da sentença. Por que eu acho importante colocar isso? Se a gente está na fase judicial, nós ainda estamos em primeira instância e ainda não teve sentença, só pode ser memorial, tá bom? É caso de júri? Não. Não. Houve decisão de prenúncia? Não. Não estamos falando de júri. Já houve sentença? Não. Não estamos falando de sentença. Outra parte interpôs recurso? Não. Recurso foi julgado? Não. Tudo isso aqui não interessa pra gente, que isso aqui não vai entrar no nosso caso, porque nós já vimos aqui que nós estamos na primeira fase judicial antes da sentença. Então, nada daquilo interessa pra gente, tá? Aqui, eu anotaria todas as teses que a gente vai usar. O que eu vou fazer com vocês hoje? Na última peça eu não fiz, mas hoje eu vou anotar tudo com vocês que a gente vai usar aqui de argumentação no nosso problema pra gente poder passar para a próxima fase, beleza? Primeira coisa que eu quero ver com vocês. Vocês viram que o nosso cliente aqui, o Astolfo, ele somente cometeu crime de tráfico porque ele foi obrigado por meio de ameaça pelo russo, que é o dono da bocada. Então, a gente sabe que a nossa tese principal aqui de argumentação vai ser a absolvição do réu. Por quê? Então, eu já vou colocar aqui, ó. Nossa tese principal é a absolvição do réu. Você sempre vai buscar isso, né? Essa é a verdade. Todas as suas peças, você vai buscar a absolvição do réu. Você quer melhorar a situação do réu e depois, se você não conseguir, você vai pedir uma tese subsidiária. Por que a gente fala de absolvição do réu pelo crime de tráfico de drogas? A gente tem presente aqui nesse caso uma coação moral irresistível, uma inexigibilidade de conduta diversa. Não tinha como a gente pedir que o réu fizesse outra coisa naquela situação. Então, eu vou até ver aqui com vocês o artigo 22 do Código Penal, onde a gente tem: é isento de pena o agente que por doença mental, desenvolvimento mental, inteiramente não é isso não. É sim, coação moral irresistível. Perdão, desculpa, é porque ele tem outro pedacinho aqui. Olha só, a gente aqui no caso, olha só, se o fato é cometido sob coação irresistível, que é o caso do nosso cliente Astolfo, ou em estrita ordem não manifestamente legal de superior hierárquico, só é punível o autor da ação. Quem seria punido nesse caso? O russo. Por quê? Porque a gente está falando de uma situação em que o réu não podia agir de outra forma. É uma inexigibilidade de conduta diversa pela coação irresistível, tá bom? Se a coação é irresistível, esse réu vai ser isento de pena. Então, a gente vai pedir como tese principal a absolvição. Eu vou até colocar aqui no nosso slide o artigo 22 do CP. A gente vai pedir, tá? Depois a gente vai ver certinho o artigo da absolvição quando a gente for montar o parágrafo, tá bom? Então, beleza. O que a gente vai colocar? A gente não vai poder esquecer que é a coação, né? Coação moral irresistível, mais inexigibilidade de conduta diversa, tá? Vamos colocar isso aqui que vai ser importante pra gente não esquecer lá na nossa prova, tá? O que mais que a gente vai colocar aqui que é importante? Vamos lá. O que a gente vai colocar? Então, esse vai ser o nosso fundamento principal da nossa ação. Se a gente não conseguir isso, não conseguir que esse autor seja isento de responsabilidade, a gente tem que pedir uma tese subsidiária, tá? A gente tem que melhorar a situação do nosso réu. Então, o que eu vou pedir em caso de não ser isso? Nós vamos pedir, primeiramente, nós vamos pensar o seguinte: quando o juiz for dar a sentença,
Ele vai olhar, vou absolver, absolvi. Não absolvi, como é que eu vou fazer? O juiz vai passar pela dosimetria da pena, tá bom? Nós vamos ter a fixação da pena base, a consideração no meio de atenuantes e agravantes, causas de diminuição e aumento de pena, e vou estabelecer o regime depois que eu tiver lá a minha pena, tá bom? A gente vai melhorar a situação do nosso réu. Vamos buscar alternativas aqui que melhorem essa situação. Vamos começar com a fixação da pena base. O que a gente pode falar sobre isso? Então, vou colocar sub. Vocês já sabem que significa subsidiariamente. Significa em caso do juiz não decidir pela absolvição, o que é que ele pode fazer para ajudar a gente? A gente vai pedir pena base no mínimo. Por quê? A gente vai pedir pena base no mínimo. O nosso réu, ele é primário, de bons antecedentes. Ele não tem anotação na carteira dele, na FAQ dele. Vocês vão ver que ele não pode, por ter uma inscrição na FAQ dele de um crime não transitado e julgado, ou seja, de uma apuração de inquérito, isso não pode ser motivo para que a pena não seja fixada, não pode ser uma fundamentação do juiz para não fixar a pena no mínimo legal, tá bom? Então, a gente vai pedir a fixação da pena no mínimo legal. Deixa eu só colocar com vocês para a gente não esquecer aqui no Memoriais. O nosso artigo de absolvição vai ser o 386 do CPP. A gente vai olhar depois direitinho o inciso, tá bom? Então, nós vamos pedir isso, tá? Como é que a gente vai fazer para pedir esse na pena base? A gente vai colocar a súmula 444 do STJ. Por quê? Essa súmula prevê pra gente que inquérito policial e ação penal em curso não são suficientes para fundamentar circunstâncias judiciais do artigo 59. O que é o artigo 59? Vou mostrar para vocês. O nosso artigo 59, ele prevê as situações em que o juiz vai usar para fazer a fixação das penas do nosso cliente. Então, vejam comigo, o juiz atendendo a culpabilidade, antecedentes, conduta social, desculpa, personalidade do agente, ele vai usar tudo isso daqui para aplicar, para fundamentar as penas aplicadas, a quantidade de pena, o regime, se pode ser substituído por PPL por PRD e assim vai. O que a gente tem aqui nessa súmula? O juiz não pode usar uma ação em curso ou um inquérito policial para fundamentar a piora baseado no artigo 59. Ele não pode usar isso para... Ah, não, olha só, não vou fixar a pena base porque o seu cliente tem um inquérito policial em andamento. Não pode. Súmula 444 da STJ. Vamos usar isso daqui na nossa argumentação, tá bom? Isso no caso do juiz, né, querer condenar o nosso cliente. Nós vamos usar esse inciso, beleza? Essa súmula. Próximo passo, próxima argumentação que a gente vai usar depois que a gente já colocou isso daí. A gente vai montar a peça todinha juntos, tá bom? Beleza, vamos lá. A gente colocou isso. O que eu gosto de citar junto? Princípio da presunção de inocência. Por quê? Nós estamos falando que o réu só pode ser considerado culpado depois de todo o trâmite, depois do trânsito e julgado. Até lá, meu filho, é recurso, é o que puder ser feito. Então, como a gente vai citar aqui a fixação da pena base, a gente vai citar também o princípio da presunção de inocência. Gente, coloquem. Sempre coloque o princípio da presunção de inocência, que ele conta a ponta e ele é muito valioso. Você não vai errar por botar coisa de mais, você vai errar por botar coisa de menos. Então, eu achei, vou colocar a súmula também, vou colocar aqui a presunção de inocência, tá bom? Coloque na prova de vocês. O que eu falei pra vocês? A gente ia anotar data de aniversário, de nascimento e de confissão. Ah, colocou na tua prova. Pô, o réu confirmou os fatos. Gente, atenuante da confissão, tá bom? Então, a gente viu no nosso problema que o nosso réu é nascido na década de 40. E nós vimos também que ele confirmou os fatos. Tá aqui em algum lugar que eu marquei, ó. Também que confirmou que fazia. Ele confirmou atenuante da confissão. Então, vamos lá. Em caso subsidiário, a fixação da pena base vai ser no mínimo. Vamos colocar também o reconhecimento da atenuante do artigo. Deixa eu ver aqui qual é o artigo.
da atenuante da maioridade, maior de 70, é lá do 65, 1 do CP. E nós vamos colocar o reconhecimento da atenuante de ser, atenuante da confissão. E também, a atenuante da confissão, que vai estar no artigo também 65, nas causas atenuantes, inciso 3, a linha B do CP, beleza? O que mais nós vamos colocar na situação do nosso réu? Gente, nós vimos que o nosso réu, ele não tem nada na ficha dele, ele não tem um outro tráfico, ele não tem uma situação de associação criminosa, ele não tem nada disso. Então, o que a gente pode usar para melhorar a situação do réu? Vamos dar uma olhadinha no artigo 33 da Lei de Drogas, que é um artigo muito importante para a gente, tá bom? Aqui. Olha só, a gente tem aqui importar, exportar, remeter, é um crime plurissubjetivo, né? Tem vários verbos aqui. Tudo isso daqui é tráfico, tá? Exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, tudo isso aqui é tráfico. Esse daqui é o crime que está sendo imputado para o nosso cliente. Desculpa, gente. Vamos dar uma olhadinha no artigo 4º desse crime, olha só. Nos delitos definidos no caput e no parágrafo 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, vedada a conversão em PRD, isso daqui a gente vai ver daqui a pouco, tá? Isso aqui é inconstitucional. Desde que o agente seja primário de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, que é o caso do nosso cliente. Isso aqui é o que a gente chama do tráfico privilegiado, tá bom? Temos o tráfico privilegiado. Nós vimos, no nosso caso, que não tem nada aqui na ficha do nosso cliente, tá bom? Não tem nada, ó. Nós falamos aqui que ele tem uma passagem, um inquérito em andamento pelo crime, mas não tem nada desse tipo de associação criminosa nem de tráfico de drogas. Então, nós vamos usar também a diminuição de pena. Aqui, vocês podem ver que a gente tem uma causa de diminuição. Ele fala aqui, ó, as penas poderão ser reduzidas. Então, a gente tem uma causa de diminuição de pena. Nós passamos pela fixação da pena base, agora nós vamos falar de causas de atenuantes e agravantes. Falamos das duas atenuantes que temos. Vamos falar de causas de diminuição e aumento de pena. Estamos nela, tá bom? Vamos colocar isso aqui. Nós vamos colocar, então, lá na terceira fase da dosimetria, nós vamos colocar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, beleza? Vamos para a próxima. O que acontece? Eu falei para vocês que isso aqui é inconstitucional, tá bom? Essa aqui, ó, vedada a conversão em PRD é inconstitucional. Nós já temos uma decisão do STF reconhecendo a inconstitucionalidade desse pedacinho desse artigo, tá bom? Então, pra gente é muito mais benéfico que ele cumpra uma pena restritiva de direito do que a prisão, a PPL, a privativa de liberdade. Porque vocês sabem que o direito de locomoção é um direito constitucionalmente previsto. A prisão, ela é um último caso. Então, a gente vai alegar isso aqui também como uma situação de melhoria do nosso réu. Nós vamos usar aqui a substituição da PPL pela PRD, porque depois que o juiz fixar na pena base no mínimo, colocar duas atenuantes e uma causa de diminuição, nós vamos ter uma pena que preenche os requisitos da PRD, tá? Vocês vão olhar isso. Dá pra eu botar uma PRD aqui? Pô, dá, porque já teve duas atenuantes, eu vou fazer o cálculo, vocês podem tentar fazer um cálculozinho ali, porque é assim, tudo que você vai pedir no máximo, tá bom? Então, se eu tô pedindo diminuição e é de 1 a 2/3, eu vou pedir 2/3, tá? Vocês vão pedir o máximo que dá para pedir para beneficiar. Então, nesse caso, vai ter a condição dele cumprir uma PRD. Por quê? Nós temos aqui, o STF já reconheceu a inconstitucionalidade, basta você citar isso,
E nós temos a resolução do Senado, número 5. Gente, lá no Vadmecum de vocês vão ver, debaixo do artigo 33 da Lei de Drogas, se vocês têm um Vadmecum, na próxima eu vou até mostrar para vocês. Se vocês têm um Vadmecum de segunda fase, específico, eu até indico, comprem o Vadmecum específico de segunda fase, de penal, que já vai ter tudo que você precisa. Embaixo do artigo 33, como remissão, vai estar a resolução 5 do Senado. Grifa ela para vocês usarem na prova, tá bom? E basta você dizer que o STF já julgou que é inconstitucional. Vou colocar aqui, para a gente não esquecer. Mas essa resolução 5 do Senado, que valeu lá no espelho de prova da OAB. Tá bom? Beleza, temos aí a substituição, tá ótimo. Vamos continuar tentando melhorar a situação do nosso cliente, tá bom? Questões de regime. Caso subsidiariamente não seja substituído por PRD, a gente vai pedir que o regime seja o mais brando possível, tá? Então, a gente vai pedir regime inicial aberto, tá? Por quê? A fixação do regime inicial fechado obrigatório para crimes hediondos e equiparados também foi considerado inconstitucional pelo STF, tá bom? Então, o que acontece? O crime hediondo, ele tinha a previsão de que ele deveria ser cumprido, ele tem a previsão lá na lei de crimes hediondos, do artigo 2º, parágrafo 1º da lei de crimes hediondos, onde o crime hediondo, que é o tráfico de drogas, é um crime hediondo, o regime inicial deve ser obrigatoriamente o fechado. Isso caiu por terra, tá? O STF já entende que isso é inconstitucional, isso fere direitos constitucionais e o regime inicial pode começar do aberto, tá bom? Nós vamos citar tudo isso aqui. Vou colocar aqui STF e Lei de Crimes Hediondos. Beleza? Então, vamos lá. A gente viu tudo isso. A gente viu aqui como é que vai funcionar o nosso caso. Beleza, beleza. Agora, a gente já colocou aí tudo que a gente quer de fundamentação. Não tem mais nada pra gente extrair do problema. Vamos ver o nosso prazo? Aliás, vamos continuar aqui a nossa peça para depois a gente ver o nosso prazo. Vamos acabar de estruturar com todas essas informações que a gente tirou daqui. A gente já sabe que é memoriais. A gente já sabe, aí você vai escrever qual artigo a gente vai usar, 403, parágrafo 3º, 404, parágrafo único. Nosso endereçamento vai ser para a vara criminal de Goiânia, Goiás. Nossas teses preliminares não temos. Nesse caso aqui não tem nenhuma nulidade, foi tudo dentro da lei. Nossa tese principal vai ser o pedido de absolvição pela coação moral irresistível. Cadê? Onde é que eu coloquei isso? Ah, não coloquei ainda. Ah, coloquei aqui. Nosso pedido principal vai ser a absolvição. Vocês coloquem aqui, tá? Vai ser o pedido principal, absolvição pela coação moral irresistível, inexigibilidade de conduta diversa. Minhas teses subsidiárias vão ser todas essas daqui. Em caso de não conhecimento, vamos pedir que a pena base seja fixada no mínimo. Vamos pedir atenuante de maior de 70, atenuante da confissão, o tráfico privilegiado, a substituição da PPL pela PRD e o regime inicial aberto para crime hediondo, tá bom? Meu pedido principal aqui é a absolvição com base no 386. Os pedidos subsidiários são todos esses das teses. É bom você escrever o que você vai pedir, tá? Isso fixa bem. Qual de testemunhas não temos e o nosso prazo que a gente vai contar agora. Ele falou pra gente que o prazo começou dia 6 de março, sexta-feira. Então, eu não vou começar... Vocês sabem que o prazo processual no direito penal é dias corridos. Só que a gente não vai começar a contar aqui no sábado. A gente vai excluir o primeiro dia, que é a sexta-feira, e vai começar a contar no próximo dia útil, tá bom? Então, a gente vai contar sábado vai ser dia 7, domingo vai ser dia 8, nós vamos começar a contar 9, 10, 11, 12, 13. Meu último dia do prazo é dia 13 de março de 2015, tá bom? Vocês viram como é que eu fiz? Vamos lá. Se dia 6 é sexta-feira e o nosso resto tem 5 dias, nós não vamos começar a contar no sábado.
Apesar de que, se caísse numa quinta, eu contaria tudo. Se o prazo cai no sábado ou no domingo, aí eu conto o primeiro dia útil. Mas se o prazo caiu aqui para começar no sábado, a gente só começa no próximo dia útil, tá? Então, nós falamos de segunda-feira, dia 9, terça-feira, dia 10, quarta-feira, dia 11, quinta-feira, dia 12, sexta-feira, dia 13, tá bom? E se caísse no sábado, dia 14, aí eu pularia o sábado, domingo, o último prazo seria na segunda, tá bom? Então, a gente já sabe que o nosso prazo aqui é dia 13 de março. Beleza? Vocês vão acompanhar no e-bookzinho, tem aqui, ó, a folha de peça. Façam a peça, tá? Peguem no final de semana e façam um simulado disso. Sentem aqui, botem aqui, ó, 1 hora, igualzinho na prova da OAB. Bota lá 1 hora para começar, senta e faz a prova, tá? Vocês vão ver como que isso vai ajudar. O treinamento de simulado de verdade, que é o simulado de você sentar de verdade 1 hora, sem celular, sem nada e fazer, vai te preparar mais para a prova, tá? Então, peguem esse e-book lá no Google Classroom e façam, que vale muito a pena. Então, aqui tem todo o espelho de correção. E agora, eu vou abrir aqui um Word com vocês e nós vamos fazer juntos essa peça, tá? Vamos fazer a fundamentação. Como é que eu escreveria essa peça se hoje fosse a minha prova da OAB? Vou fazer junto com vocês, tá? Vamos lá. Deixa o nosso computador aqui, é meio lento, mas devagar a gente vai. A prova daqui, se eu não me engano, foi em 2016. Estava entrando para a faculdade, o pessoal fez essa prova. Na época eu olhei para ver como é que era. Eu estava no começo da faculdade, não entendi bulhufas do que estava lá. Pensei, meu Deus do céu, é impossível passar no OAB. Não é, gente. Eu passei de primeira, eu estagiava. Na época eu estava fazendo meu TCC, porque foi toda aquela época de transição de pandemia. E o que eu usei foi treino. Treino de peça, treino de questão. Lei seca, lê a lei seca. Gente, é isso que tem que fazer. Não adianta você achar que você tem que saber tudo o conteúdo que tá lá. Não, mas se você treinar muito, você fizer bastante peça, você praticar, fazer muita questão, porque a questão também é importante, vocês vão começar a ligar uma tese com a outra. Hoje é até assim no meu trabalho mesmo. Eu escuto uma coisa e já penso na tese, pesquisa, jurisprudência. Por quê? Porque eu li muito. É só isso, é fazer muita peça, tá bom? Vamos começar. Então, como é que eu começaria essa peça se eu fosse, tá, né? Se hoje fosse minha prova da OAB. Excelentíssimo senhor, doutor, nossa, gente, pelo amor de Deus, doutor, juiz de direito da, a gente não sabe a vara, criminal da comarca de Goiânia, Goiás, beleza? Começaria minha peça aqui. Esse aqui é o endereçamento, vou até colocar, depois eu vou disponibilizar isso, então eu já vou fazer mais bonitinho aqui pra vocês, tá? Deixa eu até configurar pra ficar bem bonitinho, para depois eu poder mandar esse e-book pra vocês. Tá, colocaria o processo aqui, processo, 3 pontinhos, o nome do nosso cliente. Nosso cliente é o Astolfo. Na prática, ele já estaria qualificado. O Astolfo já estaria qualificado, tá bom? Já tem toda a qualificação do processo dele. Se você quiser colocar nacionalidade, quiser preencher, não está errado, tá? Mas, nesse caso, ele já foi qualificado. Então, eu vou colocar já qualificado no processo epígrafe. Epígrafe é bonito, bota epígrafe na sua prova, que é uma palavra bonita. Epígrafe. Por seu procurador infra, assinado, vem a presença de vossa excelência. Ah, precisa colocar com procuração anexo? Pode colocar, fica bonito, fica, né, mostrando que você tá preocupado com os detalhes, tá bom? Pode colocar. Presença de vossa excelência, oferecer memoriais ou, se você quiser, alegações finais ou alegações finais por memoriais. É a última vez que você vai falar no processo antes da sentença, tá bom? Com base no artigo, vamos citar, 403, parágrafo 3º e 404, parágrafo único, ambos do CPP,
pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Beleza. Então, é isso aqui, é o que eu ligaria, começaria como qualificação da minha peça, tá bom? Beleza. Dos fatos. Gente, isso aqui não conta ponto. Eu vou até colocar aqui, ó. Não pontua. Seja conciso, ou seja direto, seja prático, seja resumido. Então, você vai colocar aqui o que aconteceu. Aí você vai falar que o Astolfo foi preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas na data tal. Outro ponto do que aconteceu que é importante. Na instrução, confirmou os fatos. Aí você coloca, mas também confirmou que foi forçado por russo, tarará. Então você vai colocar o que aconteceu, ele foi preso. Na instrução aconteceu dessa forma. O MP pugnou pela condenação nos termos da denúncia. Então, a defesa foi intimada em 6 de março de 2015. Pronto, isso aqui é os fatos, tá? Não precisa encher fato de linguiça. Fato não pontua. Seja conciso, seja direto. Não fique inventando um monte de coisa que vai acabar a tua folha de prova, tá bom? Então, é isso. Beleza, falamos aqui dos fatos. Vamos começar para a parte que interessa agora, que é os fundamentos, tá? Do mérito. Eu gosto de colocar mérito, que é uma palavra menor, leva menos tempo para escrever do que dos fundamentos, e tá correto da mesma forma. Vamos lá. Vamos começar aqui. O que a gente viu lá no nosso esqueleto? A gente pode até voltar para olhar aqui. O que a gente colocou aqui de interessante? Colocamos o pedido principal nosso, que vai ser a absolvição, tá? Nós vamos começar por ele. Se tivesse uma tese preliminar, poderia começar pela preliminar ou pelo mérito, tanto faz, tá? O que eu sempre falo é, mas tem ordem isso aqui? Não, isso aqui é uma ordem. Desculpa. Desculpa, gente. Isso aqui é uma ordem estética, mas se você colocar fora de ordem, mas colocar, você vai pontuar. Você não pode esquecer de colocar. Eu fiz essa ordem levando em consideração a dosimetria da pena para facilitar o trabalho do meu avaliador. Porque eu quero que ele goste de mim e passe na prova do OAB. Então, faça dessa forma, se possível, tá bom? Então, nós vamos colocar aqui, tá? Absolvição pela coação moral irresistível. Vamos dar uma olhadinha no 386, que faltou a gente olhar ele, tá? Quando você falar, tem até lá no meu mapa mental. Quando você falar de memoriais, o artigo que você vai usar é esse aqui, 386, para fundamentação. Porque aqui tá as causas em que o juiz pode absolver o réu. Tá bom? Então, olha só. O que a gente vai olhar aqui? Gente, desculpa. É que eu tô me recuperando de uma gripe e eu tenho gravado uma aula atrás da outra, então a voz tá bom? Olha só. O juiz absolverá o réu mencionando na causa a parte dispositiva desde que reconheça estar provado a inexistência do fato, não é o nosso caso, o fato aconteceu. Não haver prova, temos prova. Não constituir o fato infração penal, constitui estar provado que o réu não concorreu para a infração. Se o réu sofreu coação moral irresistível, se ele foi forçado, ele não concorreu para a infração penal. Logo, é esse inciso que a gente vai usar hoje na nossa prova, tá bom? Então, como é que eu escreveria esse parágrafo? Vamos usar a regra do que eu usei na outra folha, que é a seguinte. O que aconteceu como mudar conclusão. Eu botei isso aqui porque eu coloquei isso na outra prova também, que fica mais fácil montar os parágrafos dessa forma, tá bom? Você vai contar o que aconteceu, como que você quer mudar essa situação e qual é a conclusão que aquilo vai ter. Por exemplo, o
que aconteceu? Ele, sim, traficou, mas ele sofreu uma coação do russo. Como isso muda? Isso muda porque esse tipo de situação, ele é amparado pelo Código Penal na isenção de pena. Terceiro, logo eu quero a absolvição do meu réu. Entendeu? O que aconteceu, como mudar isso e qual é a conclusão disso. O que aconteceu é qual é a conduta que nós estamos falando. Como mudar? Nós vamos citar os artigos que revertem essa situação e a conclusão vai ser o que a gente quer. A gente quer a absolvição, tá bom? Então vamos lá, vamos escrever isso dessa forma que tá aqui, dessa organização. O que aconteceu? O réu foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas após transportar 5 gramas? Quantas gramas foi? Não sei. 5 gramas de cocaína na comunidade da Zebra, onde mora. Isso aqui é o que aconteceu. Olha que simples. Ele foi denunciado pelo crime. Ocorre que, bota um ocorre que é uma expressão de ligação ótima. O réu somente cometeu tal delito após ser ameaçado com arma de fogo por russo. O russo ele é um traficante lá da bocada, né? Por parte de russo, que disse que o expulsaria da comunidade em que mora. Logo, há que se falar na coação moral irresistível presente na conduta do réu. Conforme artigo 22 do CP. Assim, não poderia se exigir que o mesmo tomasse medida diversa. Falei o que aconteceu, falei como que eu quero mudar isso. Qual é a conclusão? Desse modo, deve o réu ser absolvido nos termos do artigo 386, inciso 4 do CPP, pela inexigibilidade de conduta diversa. Simples, tá bom? Não precisa ficar inventando, não. Gente, a prova do OAB tem que ser concisa, direta. É isso que eu quero. Citei o 22, citei o 386, falei da coação moral irresistível e falei da inexigibilidade de conduta diversa. Pronto, falei o que tinha que ter sido falado. Beleza? Pode até colocar, sendo esta causa excludente de culpabilidade. Ó, botei mais uma coisinha aí para dar mais um ponto. Vai que, né? Ah, não sei quais são as causas? Vai assistir a aula 2, isso, de teses de direito material, que lá eu explico todas as causas de exclusão da culpabilidade, tipicidade e licitude. Vai lá olhar a aula que lá tem, beleza? Então, beleza, falamos a nossa primeira tese, que foi importantíssima. E agora nós vamos falar das nossas teses subsidiárias. Qual vai ser a nossa primeira tese subsidiária? A fixação da pena base no mínimo, beleza? Então, vamos colocar aqui. Da fixação da pena base. O que a gente vai colocar aqui? Em caso de o douto magistrado não decidir pela absolvição do réu, há que se falar na aplicação
da fixação da pena base em seu mínimo. Legal. Beleza. Usei esse parágrafo introdutório e agora eu vou falar o que aconteceu, como mudar e qual é a conclusão. Isso porque vou explicar o que aconteceu. O réu não possui contra si outras ações transitadas em julgado relacionadas ao delito em questão, ao delito de tráfico ou de associação criminosa. Beleza? Contei o que aconteceu. Ele tem uma faca limpa. Aí você pode colocar também que ele tem bons antecedentes e tudo mais. Aí você vai colocar aí na sua prova, tá bom? Aí a gente vai colocar aqui. Como nós vamos mudar isso? Vamos citar a súmula 444 da STJ. Então, o que a gente vai falar? Assim, segundo a... Não, assim, deve a pena base ser fixada no mínimo legal, tendo em vista o disposto na súmula 444 do STJ, que entende que... Ah, gente, faltou falar aqui. Ah, não, a gente falou, né? Eu ia falar que faltou falar que ele não tem anotação. A gente falou aqui, tá? Que entende que inquéritos... Gente, uma dica. Transcrever literalmente a súmula não vai te trazer pontos, né? Você não vai pontuar se você mencionar o artigo e não falar nada. O que eu indico? Lê o artigo e fala o artigo com as suas próprias palavras. E aí você vai tirar o ponto, tá bom? Inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser usados como fundamento para quando fundamentos das circunstâncias do artigo 59 do CP. Beleza? Já falei. Ele não pode ser considerado como uma circunstância desfavorável. Tá bom? Um fundamento para se ter... Deixa eu botar mais de novo. Circunstâncias desfavoráveis do artigo 59. Tá bom? Fomos para a primeira fase da dosimetria. Agora a gente vai ver se tem atenuante ou se tem agravante. Nós já vimos, se tivesse uma agravante, eu ia afastar a agravante, tá? Não tem agravante, porque o juiz ainda não decidiu, mas a gente vai falar de atenuante, tá? Da atenuante da idade. Aí você vai colocar: na data do fato, o autor contava com mais de 70 anos. Isso aqui é o que aconteceu, tá? Assim sendo, deve ser aplicada ao cálculo da pena a atenuante, deve ser aplicada ou reconhecida a atenuante do artigo 65, deixa eu ver qual é a nossa fundamentação, inciso 1 do CP, que entende que o réu maior de 70 anos na data da sentença, que é isso que o artigo prevê pra gente. Eu só tô vendo se eu não pulei uma. Não, a nossa próxima é 70 anos, né?
que entende que o réu maior de 70 anos na data da sentença deverá ter sua pena atenuada, tá bom? Gente, coisa simples, tá? Aí, se vocês quiserem colocar mais uma vez, portanto, deve ser reconhecida a atenuante do artigo. Tá? Isso, se vocês quiserem, é uma segunda alternativa também. Reconhecida a atenuante do artigo 65, tá bom? Olha só. Conciso. O parágrafo não precisa ser grande. Você precisa citar o artigo e citar a fundamentação. Não basta botar lá, segundo o artigo 65. Tá, mas o que o artigo 65 fala? Que o réu maior de 70 anos, na data da sentença, deverá ter sua pena atenuada. Tá bom? Vamos lá. Colocamos a atenuante dos 70 anos, ser maior de 60 anos, e agora a gente vai colocar que o réu, ele confessou. Nós colocamos a atenuante da confissão. Vamos conferir se tem alguma outra, porque eu não quero esquecer nenhuma coisa para trás. Ah, tá. Atenuante da confissão. Então, vamos colocar lá. Da atenuante da confissão. Vamos lá. O réu, o que aconteceu? Em sede de instrução, confirmou os fatos da denúncia. Reconheceu que realizou o tráfico de drogas, porém, não deixa de citar isso, que fora ameaçado por russo, que prometeu que, em caso de negativa, o expulsaria da comunidade onde mora. Aconteceu, tá? Como que a gente vai mudar essa situação? Gente, aqui a gente tem uma atenuante da confissão. Uma coisa que a prova da FGV destacou e eu quero falar para vocês é o seguinte: a confissão qualificada, ou seja, quando, apesar de ter confessado o fato, o acusado alega a existência de uma causa excludente de ilicitude ou da culpabilidade, que é o caso aqui, a gente tem uma causa excludente da culpabilidade, vem sendo reconhecida pelo STJ como suficiente para justificar o reconhecimento da atenuante. Deveria ainda ser alegado... Ah, tá. Então, essa daqui é a nossa atenuante. Gente, então, por que ele tá falando assim? Sabe quando você pede desculpa, mas fala assim, olha, desculpa eu fazer isso, mas você fez aquilo pra mim primeiro? Entendeu? É aquela coisa assim. Ele tá falando aqui, olha só, eu trafiquei sim, mas eu fui coagido de forma moral e irresistivelmente. E fui ameaçado com arma. Então, eu tive uma inexigibilidade de conduta diversa. Logo, isso é uma excludente da culpabilidade. O STJ reconhece que isso basta para o reconhecimento de uma atenuante. Tá bom? Citem isso. Vamos citar que esse entendimento do STJ pode trazer ponto para a prova. Então, a gente vai colocar assim. Ocorre que o réu fora de fato ameaçado por russo, tendo confessado o delito. Portanto, deve ser reconhecida a atenuante da confissão. Prevista no artigo 65, inciso 3, a linha A do CP. Agora nós vamos citar o STJ. Ademais, o STJ prevê que, em caso de confissão qualificada, que é esse caso aqui, onde é reconhecida a confissão com uma causa de excludência, uma causa excludente da ilicitude
ou culpabilidade, caso de confissão qualificada, onde é reconhecida a confissão com uma causa excludente da estúdio ou culpabilidade, a mesma basta para fins de reconhecimento de atenuante. Pontuamos milhões aqui, tá bom? Gente, precisa encher muito de linguiça? Não precisa. Vamos citar o artigo que prevê a confissão, tá? A gente tem... Desculpa, a gente já citou. Não se esqueçam que essas informaçõezinhas de jurisprudência, de STJ, STF, elas valem muito para a prova. Então, se você tiver um conhecimento desse tipo de jurisprudência, cite sem medo, tá bom? Porque isso pode até encher os olhos do seu avaliador. Beleza? Colocamos, então, a atenuante da confissão. Colocamos esse entendimento do STJ. Vamos colocar também, não sei se eu coloquei aqui, a atenuante da coação. Não coloquei, tá? A coação também é uma atenuante. Vou colocar aqui no 5 que eu tinha esquecido. A atenuante da coação. Também tá lá no 65. Deixa eu abrir o 65 para vocês verem. Olha só. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Ser o acusado menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 na sentença, a gente viu isso, desconhecimento da lei não é os casos. Ter o agente cometido o crime por motivo de relevante valor social, não é o nosso. Procurado por espontânea vontade com eficiência logo após o crime, também não é o caso. Cometido o crime sobre coação, tá? Que poderia resistir. Quando a gente tem uma coação que a gente não poderia resistir, aí a gente tem lá o caso da absolvição. Aqui, como a gente está em tese subsidiária, nós vamos colocar a coação que ele poderia resistir, tá bom? A gente já citou aqui a confissão. Então, vamos colocar da atenuante da coação. Então, aí vocês vão colocar: o réu foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, após ser preso em flagrante portando 5 gramas de cocaína. Beleza. Ocorre que o réu fora gravemente ameaçado por Russo, que disse que o expulsaria da... Ai, tem problema ficar toda hora repetindo? Não. O que importa é você escrever os fundamentos que tem que escrever da comunidade em que morava. Beleza? Falamos o que aconteceu, como mudar essa situação. Logo, deve ser reconhecida a atenuante da coação moral resistível prevista no artigo 65, inciso 3, a linha C do Código Penal. Beleza? Citamos mais uma coisa importante, tá? Agora nós vamos para nossa próxima. Falamos das duas atenuantes. Vamos para a próxima fase, que é a fase de causa de diminuição e aumento de pena, antes da gente falar do regime, tá bom? Vamos lá. Vou colocar aqui. Eu já tenho minha colinha aqui, senão eu esqueço coisa para trás. Tá. Qual é a causa de diminuição de pena que a gente viu aqui? A gente viu que nós temos o tráfico privilegiado, tá? Que dá lá do artigo 33, que fala que se ele nunca traficou, se ele tem bons antecedentes, se ele não tem ligação com a associação criminosa e tudo mais, é possível o tráfico privilegiado, tá bom? Então, vamos colocar, a pena pode ser diminuída até 2/3, então vamos colocar da causa de
diminuição de pena, tá? O réu foi denunciado. Vamos mudar um pouquinho, vamos colocar: o parquê pugnou pela condenação do réu pelo crime de tráfico de droga nos termos da denúncia. Ocorre que o réu preenche os requisitos do artigo 33, deixa eu ver agora, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas. Portanto, o tráfico privilegiado, ok? Então, o que vocês vão colocar? Assim, tendo em vista que o réu... Aí vocês vão ver tudo que tá falando lá no artigo 33 que a gente está citando. Tendo em vista que o réu é primário, tem bons antecedentes, e não se dedica à atividade criminosa, deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena em seu patamar máximo. Ou pode colocar causa de diminuição de pena de 2/3. Tá bom? Pode colocar isso também, tá? Gente, simples, ó. Coisa básica, rápida e fácil. Vamos pro próximo. O próximo que a gente viu foi o seguinte. Nós falamos do tráfico privilegiado, agora a gente vai falar da substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, que é muito melhor para o nosso réu, tá? Da substituição da PPL pela PRD. Gente, não abrevie isso não, tá? No dia da prova vocês coloquem direitinho, tá? Não fiquem abreviando muito não, vai que o avaliador não gosta, tá? Então, levando-se em conta a situação de primaridade do réu e o fato de que o mesmo possui atenuantes, deve ser reconhecida a possibilidade de substituição da PPL. Escrevam tudo, tá? Pela PRD. Tô aqui abreviando com vocês porque a gente tem tempo, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã, tá? Então vamos lá. Falei o que aconteceu, né? Vamos falar agora o caso. Esqueci de colocar o que aconteceu. Pode falar aqui que ele foi impugnado, né, pelo crime de tráfico e tal. Coloco isso daqui. Vamos lá. Isso porque o STF reconhece a inconstitucionalidade da parte que veda a substituição da PPL, vou consertar, tá, gente? Pela PRD do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas. Necessitem a lei aí, tá? Que é 11.343 de 2006, tá bom? Tá? Coloquem isso daí que o STF reconheceu a inconstitucionalidade e coloquem aí também há ainda previsão de suspensão da eficácia
dessa vedação conforme resolução 5 do Senado Federal. Eu falei para vocês grifarem aí, tá bom? Última parte que a gente tá indo. A gente vai falar agora da aplicação do regime, tá bom? Do regime de cumprimento de pena. A gente vai falar aqui que coloquem lá o que aconteceu. A pugnação, tal, do Ministério Público pela condenação e coloquem. A gente tem que pedir aqui que o regime inicial seja aberto, porque o STF já entendeu que você começar com o regime fechado é uma coisa muito constitucional, viola direitos, né? Mesmo que o crime seja de honra. Então, vamos lá. A gente vai citar aqui. Deve, por fim, para fins subsidiários, ser determinado o início do cumprimento de pena em regime aberto, já que o STF já reconheceu a inconstitucionalidade do artigo, agora a gente vai citar, 2º parágrafo 1º da Lei 8072, que é a Lei de Crimes Hediondos, por violação da individualização da pena, tá? O STF considerou que o regime inicial pode sim começar pelo aberto em crimes hediondos, tá bom? Então, é isso aqui. Aí eu vou colocar. Assim, requer pela determinação do início de cumprimento de pena em regime aberto. Então, coloquei aqui o que interessa. Vamos ver se a gente colocou tudo? Colocamos tudo, tá? O STF já entendeu. Beleza. Vamos para a parte dos pedidos. Aqui, gente, não é que nem na apelação, tem que colocar conhecimento, provimento no recurso. Aqui vocês vão colocar ante o exposto, requer pedir tudo que pediu em cima, ok? Pedir tudo que você pediu lá em cima, vocês vão colocar. Requer a absolvição, em caso subsidiário, pena base, pedir tudo que a gente pediu de tese subsidiária, tá bom? Colocou tudo isso, vamos fechar nossa peça. Local, 16 de março de 2015, advogado, OAB. Pronto, fechei minha peça, tá bom? Gente, vocês viram como é simples? Como é uma festa fácil? Ela é trabalhosa? Poxa, é muito trabalhosa. Mas vocês viram que no problema tá tudo que tem ali, tá bom? Ó, vou deixar aqui pra vocês o meu contato. Lembrando que tem caderno de prática penal para vender R$30, tá? O pessoal que tá participando do Google Classroom tá comprando mais barato, tá? Então, fiquem aí de olho. O pessoal que tá lá no Google Classroom, o link aqui de baixo, tá comprando mais em conta. Mas tem o meu caderno com 18 peças, tem toda essa estrutura. O memoriais que eu fiz com vocês não é o memoriais que tá lá, então vale a pena adquirir, tá bom? Peguem esse book gratuito e comprem o caderno pra vocês treinarem bastante. E esse aqui é o mapa mental que eu falei pra vocês, que tem aqui toda a fundamentação, tá só R$10 lá no Hotmart, tá bom? Também vou deixar o link aqui pra vocês. Beleza? Fechamos mais uma aula. Amanhã a gente vai falar sobre agravo em execução, se eu não me engano. Vamos falar sobre agravo em execução. E a minha ideia é montar pra vocês 2 aulas sobre dosimetria e concurso de crimes. Eu não sei se vai dar tempo, tá? Porque eu tô saindo pra viajar. Não sei se eu vou conseguir, mas eu quero tentar, porque o pessoal tá precisando desse conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, corre lá no meu Instagram, que eu sou à toa e eu te respondo. Não sou à toa, mas te respondo. Tá bom? Muito obrigado. Curte esse vídeo, manda pros seus amigos aí da OAB. Gente, até a próxima. Muito obrigada. É isso aí. Um beijo.